Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre divisores, aula para o sexto ano. Observem, dizemos que um número é divisor de outro número quando ele tem a habilidade de dividir esse número sem deixar resto, ou seja, dando o resto zero. Vamos observar aqui. Eu coloquei um D, D2, D3, D4, ou seja, vamos tentar descobrir quais são os divisores do número 2, ou seja, quais são os números que dividem o número 2 sem deixar resto. E para dividir o número 2 sem deixar resto, a gente tem o número 1, que tem essa habilidade, e o próprio número 2. 2 dividido por 1 é 2, não tem resto, e 2 dividido por 2 é 1, também não tem resto. Quais são os números que conseguem dividir o número 3 sem deixar resto? 1 e 3. Repare que eu não coloquei o número 2 aqui. Por quê? Porque não tem como a divisão de 3 por 2 dá 1 com o resto 1. Então, não é divisor. Porém, 3 dividido por 1 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Divisão do número 4, quais são os divisores de 4? São 1, 2 e 4. Os divisores de 5 são 1 e 5. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 7 são 1 e 7. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. E os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Repare uma coisa. O primeiro divisor de todos os números, ele se repetiu. Ele é o número 1. Ou seja, 1, ele será o menor divisor de todos os números. Então, 1 sempre vai ser o primeiro divisor de todos os números. E o último divisor de todos os números sempre será quem? Ele mesmo. O último divisor de 2 é 2. O último divisor de 3 é 3. O último divisor de 4 é 4. E assim sucessivamente. Repare que alguns números aqui estão com apenas 2 divisores. É o caso do 2, é o caso do número 3, é o caso do número 5, é o caso do número 7. Esses números são chamados de números primos, ou seja, os números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Esses são os números primos, e existem infinitos números primos. Mas falando de divisores, a gente já sabe que o primeiro divisor do número sempre será 1 e o último será ele mesmo. Mas como é que eu descubro qual que é? Existe uma técnica para descobrir quais são os divisores ou a gente tem que ficar testando? Dá para testar também, mas tem uma técnica interessante para a gente aprender também, que é descobrir quais são os divisores através da decomposição em fatores primos. Vamos olhar aqui, eu tenho 40. Eu quero saber quais são os divisores de 40. Eu sei o seguinte, vai começar aqui os divisores de 40 com o número 1, mas eu não sei quem são os outros. Como é que eu vou fazer? Eu vou decompor o 40 em fatores primos. Então, 40, a gente sabe que divide por 2 vai ficar 20, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. Então, a decomposição em fatores primos deu 2, 2, 2 e 5. Dentre esses números, a gente vai tentar organizar eles o seguinte, em produtos. Ou seja, vamos tentar imaginar um produto envolvendo apenas 2 números. Com esses números 2, 2, 2 e 5, quais produtos a gente consegue? Envolvendo apenas 2 números, a gente só consegue 2 vezes 5 ou 2 vezes 2, usando apenas esses números que a gente tem na fatoração. Além disso, a gente pode pensar numa multiplicação envolvendo 3 números. Aí a gente teria 2 vezes 2 vezes 2, usando todos os 3 2, ou 2 vezes 2 vezes 5. Aí a gente vai usar os 3 números. Usando todos os 4 números, só existe um produto possível, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ah, Walter, então quer dizer que esses produtos serão divisores também? Exatamente. Além do 1,
todos os primos que aparecerem aqui são divisores e também os produtos, ou seja, vamos tentar fazer produto com 2 números, produto com 3 números, produto com 4 números, assim sucessivamente. Nesse caso, a gente só tem 4 números e o último produto tem 4 números. Esse último produto eu nem preciso fazer. Por que eu não preciso fazer? Porque ele vai dar 40. Ou seja, sempre vai dar o número todo, o número que eu fatorei ele. E nesse caso é o 40. Os outros produtos, 2 vezes 2 vezes 5 dá 20. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 2, 4. Então, em ordem, quem são os divisores de 40? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Ou seja, a gente conseguiu saber ele através do quê? Da decomposição em fatores primos. Todos os primos que apareceram na decomposição são divisores. E também através do produto e os produtos variados entre esses primos. Ou seja, multiplicando de 2 a 2, multiplicando de 3 a 3 e assim sucessivamente. Então, essa é uma maneira da gente descobrir os divisores de um número sem ficar testando. A gente consegue simplesmente olhar para a fatoração dele. Vamos olhar para um outro número aqui. Exemplo, o 70. Vamos decompor o 70 em fatores primos, ou seja, dividir por 2 dá 35. Dividir por 2 não dá mais, por 3 também não dá, mas dá por 5, dá 7. Dividir por 7 dá 1. A decomposição foi 2, 5 e 7. Quais são os produtos possíveis aqui? 2 vezes 5, usando 2 números, né? 2 vezes 7 ou 5 vezes 7. Usando 3 números, 2 vezes 5 vezes 7. Ok. Agora, vamos observar. Todos os 3 que apareceram aqui, os 3 números, serão divisores. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. E 2 vezes 5 vezes 7, 70. Então, o que a gente vai ter aqui? Quais serão os divisores de 70? 1, que é o primeiro divisor de todo número, o 2, o 5, o 7, o 10, o 14, o 35 e o 70. Ou seja, a gente conseguiu, através da decomposição em fatores primos, descobrir uma coisa que a gente poderia ficar testando ali até o 70, que demoraria um tempo. Então, foi uma boa prática. Ah, então se eu quiser saber quais são os divisores de 60, eu sei que começa com 1 aqui, mas e depois? Depois, a gente tem que fazer o seguinte, vamos decompor o 60 em fatores primos, divide por 2 dá 30, divide por 2 dá 15, divide por 3 dá 5, divide por 5 dá 1. A partir disso, a gente pode simplesmente fazer os produtos aqui. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 5, 5 vezes 3. Esses são os possíveis produtos usando 2 números. A gente pode usar 3 números. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Esses são os possíveis usando 3 números. Usando 4 números, a gente tem 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esses serão os nossos divisores. Então, vamos resolver os produtos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 2 vezes 5, 10. Vezes 2, 20. 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. E o produto de todo mundo deve dar o total, que é 60. Então, os divisores são os primos envolvidos. Então, 1, 2, 3. Vamos lembrar que tem o 4 aqui. E o 5, que também é primo envolvido. Temos o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60.
Esses são os divisores de 60. A gente não precisou ficar testando, porque existe um método que ajuda a gente a fazer isso. Vamos tentar agora os divisores de 18, por exemplo. Quem são os divisores de 18? Começa com 1, vamos fatorar o 18, divide por 2, dá 9, divide por 3, dá 3, divide por 3, dá 1. Ou seja, quais são as multiplicações possíveis aqui? A gente tem 2 vezes 3, 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 vezes 3. Ok, então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. E a gente tem os primos envolvidos, 2 e 3. Ou seja, quem são os divisores? 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. Então, a gente aprendeu um método de descobrir quem são os divisores apenas usando a decomposição em fatores primos. É claro, a pessoa que gosta de ficar testando pode testar também, um por um, número que não deixa resto é divisor. O problema é, quando o número é grande, exemplo 60 aqui, as possibilidades são bem grandes. É claro que tem gente que já sabe que não precisa de testar até o 60. Você pode testar até a metade do número, que é o 30. Você sabe que depois dele o próximo será o próprio número, nesse caso, o 60. Mas é bem mais fácil, bem mais seguro usar a decomposição em fatores primos. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos, até os próximos vídeos.